Bom, pessoal, então vamos aqui exatamente onde a gente parou na última aula, certo? Que é um sistema, aquele sistema, né? Meio vão 4.000 milímetros, certo? Meio vão 4.000 milímetros, né? Que o vão inicial, né? 4. Massa 100 kgf, né? Sem absorvedor de energia, certo? Eu já estou apresentando aqui o formato mesmo da planilha, como é que ela é definitiva. Bom, então aqui com esse valor de zero, temos aqui o valor, né, que a gente teve lá naquela última aula, os valores aqui, certo? É a força que é aplicada sobre o corpo e o valor de tração aplicado no cabo. Então, aquela planilha ali, ela é toda formatada para esse tipo de absorvedor de energia aqui, certo? Em que, por exemplo, né, podem ser molas assim, certo? Em que elas esticam, né, até certo ponto, depois elas se tornam rígidas o suficiente, que elas ficam mais ou menos com a rigidez infinita, né? Elas só colaboram para o sistema até certo ponto, certo? Num valor aqui, né, que a gente pode calcular esse valor, tanto de deslocamento, né, aqui como ΔX, como de F, né? Isso aqui é fornecido. Na prática, quando a gente pega uma curva dessa, né, para os fornecedores que dão, ela não é tão retinha, certo? Ela, mais ou menos, né, às vezes tem esse formato assim, outros tem um formato assim, certo? Não é bem tão linear, né? Você tem também, por exemplo, uns absorvedores, né, que são tipo umas esferas assim, certo? Que amarra o cabo aqui e aqui, né? Aí também estica, né? Cai mais ou menos também aqui nessa curva. E a gente tem que, por exemplo, se você tem a equação, né, dessa curva, a gente pode resolver pelo método generalizado que vai ser da próxima aula. Mas antes a gente tem que passar por essa etapa, que é esse linear certinho aqui, certo? Que é esse linear certinho. E ele dá uma aproximação de resultado bem boa, é bem razoável. Bom, e outro tipo de absorvedor de energia são absorvedores de energia em que ele te dá um valor de tração em que ele começa a funcionar. São tipo umas cintas que vêm enroladas, né? Certo? Aí amarra o cabo aqui, né? Amarra o cabo aqui, né? São tipo umas cintas que vêm enroladas, né? E essa cinta, ela tem um valor de tração para começar a rodar. Esse pico aqui, ele é um pouquinho linear, mas acaba que isso aqui é desprezado, né? Para efeito de cálculo, ele funciona com esse valor de tração aqui. E a mesma coisa, se for fazer um teste na prática, dá mais ou menos isso aqui, essa curva, ó. Mas o fabricante, ele te dá esse valor médio aqui, certo? Esse valor médio aqui para se fazer os cálculos. Aí isso daqui já é outra planilha, que não é essa planilha que a gente está fazendo. Então a planilha que a gente está fazendo é essa planilha aqui, certo? Que é daqueles absorvedores de energias que a gente já lidou, que eu já falei aqui, né? Alguns fabricantes não fornecem essa curva, certo? Alguns fabricantes não fornecem essa curva. Inclusive os fabricantes com, assim, de bastante nome, né? Por algum motivo eles não fornecem a curva. Eles fornecem, às vezes, as dimensões, certo? Então, por exemplo, se é um absorvedor tipo mola, né? Uma sugestão para tirar essa curva é você colocar isso daqui num software, né? De elementos finitos, certo? FEA, né? Faz uma análise não linear e ele vai gerar essa curva aqui para você, vai gerar as equações, etc, etc. Mas outros fabricantes, eles já te dão essa curva de comportamento, né? Que permite você calcular o seu sistema. E também uma possibilidade, né? Ele dando aí mais ou menos alguns dados, né? Você testar isso aqui em campo e você mesmo gerar sua curva.
Infelizmente, o mercado não é perfeito, né? Como a gente queria, né? Então, mas a gente tem que aprender a calcular e tem que aprender os efeitos e os fenômenos. Bom, então aqui é a curva desse absorvedor de energia que a gente está vendo e aqui é a curva de como o sistema fica, certo? Então, como é que esse sistema fica? Fica dessa seguinte maneira. Ele inicia aqui a sua curva, né? Num regime elástico mais brando, aqui com a influência do absorvedor de energia. No momento que o absorvedor de energia deixa de funcionar, ele retorna, né? Aqui com essa divisão, a rigidez inicial, se tornando mais rígido aqui. Então, para a gente, por exemplo, calcular a energia, né? Aqui é um trapézio e aqui vai ser um triângulo, né? Se o sistema partir de zero, sem pré-tensionamento, e vai ser outro trapézio, né? Se o sistema já sair com um pré-tensionamento. E nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, né? Aqui nós temos aqui a curva do absorvedor. E o que acontece? Aqui embaixo, o sistema ele começa a funcionar normalmente até que o absorvedor, ele com essa capacidade de limitar a carga aqui, né? Ele limita totalmente o sistema de aumentar a sua tração, tornando-se uma reta, né? Então ele vai absorver energia até você ter o balanço energético, até toda energia potencial gravitacional se transformar em energia potencial elástica com essas duas curvas, que é a soma de um triângulo mais a soma de um quadrado, se for sem pré-tensionamento, ou a soma de um trapézio mais a soma de um quadrado, se houver pré-tensionamento, né? Os raciocínios aqui eles são equivalentes. Bom, então só lembrando que essa planilha aqui, ela é criada para esse tipo de absorvedor de energia aqui, né? Que aproxima o comportamento dele, que é não linear, né? Como eu estou dizendo, a uma reta, certo? E o sistema fica desse jeito aqui, né? Ele vem aqui até o limite e aqui ele assume outro comportamento, certo? E aqui eu já coloco os limites, né? Aqui a rigidez, aqui o limite, né, de deslocamento, aqui a tração que limita o absorvedor, né, que está vinculado aqui ao deslocamento, e aqui é o dx, né, para a gente ter o controle e colocar as condicionais na planilha, né, que é o dx a partir do momento em que ele vai ter essa mudança de comportamento aqui, certo? Ok? Bom, então eu coloquei aqui a rigidez, né, que é aquela rigidez já conhecida nossa, né, 50.000 newtons-metros, dá essa rigidez equivalente aqui. Lá naquele primeiro exemplo, era 15 centímetros apenas, certo? Até para a gente poder fazer a análise com aquela mudança de comportamento, né, que ela é importante você saber que existe, né, e ter esse padrão de cálculo. Mas, normalmente, esse limite aqui que o fabricante te dá, ele já é suficiente para o sistema ter um comportamento único, né? Só trabalhar na primeira linha de comportamento dele, mas não é bom confiar. É bom ter pelo menos uma vez o trabalho, né, de fazer uma planilha dessa aqui com todas as condicionais, que aí a gente consegue estar bem preparado para qualquer tipo de situação. Bom, então, aqui eu cliquei em cima de algumas formas, certo? Eu cliquei em cima de algumas formas para que vocês possam ver, né, as condicionais aqui. Então, por exemplo, aqui é a fórmula da força, certo? Tá tudo aqui, ó. A numeração, tá vendo? As letras. Não dá para explicar, certo? É toda aquela teoria que a gente está vendo e o modo como eu fiz. O que você pode criar um algoritmo, pode criar em Visual Basic, uma solução bem melhor do que a que está proposta aqui.
Essa aqui é a fórmula aqui do dx, certo? A fórmula aqui do dx, né? As condicionais estão sempre vinculadas a você colocar ou não o absorvedor de energia aqui. Aqui é a fórmula de energia elástica, certo? Com as condicionais também aqui vinculadas ao absorvedor. Aqui é a energia potencial relacionada à gravidade. E tudo fica amarrado a esse dx aqui, né? Porque é o seguinte, como eu sei quanto é o meu limite, né, de tração do absorvedor, porque esses dois dados aqui, né, limite de deslocamento em metros e a rigidez, ela é dada, né, pelo fabricante, certo? Ela é um dado de entrada, né? Então, com a rigidez equivalente e o limite máximo de tração, né? Porque o que te interessa é o deslocamento total do sistema, né? Não só o do cabo, não só do absorvedor. Então, com esses dois dados aqui, eu gero aqui o dx, que é o limitador, né? Para você gerar todas essas formas aqui e deixar a planilha bem automática. Bom, então, aqui agora eu coloquei massa sem kgf, certo? Sem queda livre, sem pré-aperto, com absorvedor. Então, a gente tem basicamente o mesmo esforço sobre o corpo, né? Porém, você tem aqui quase que a redução da metade, né? O esforço de tração no cabo de aço. Então, você vê que poupa muito o ponto de ancoragem, né? Que é um gargalo para a instalação de linha de vida, né? Então, na hora dessa aqui, você vê como é importante o absorvedor de energia. Então, como a gente já viu bastante teoria, vamos agora aos dados, né? Para a gente ver. Com absorvedor sem kgf, certo? Queda livre 0,5 metros, ok? 0,5 metros, né? Então, quando a gente fez a análise sem absorvedor, deu 2.700 kgf, certo? Em tese, se ele não tivesse um limitador de um talabarte, né, limitador para 600 kgf iria para 755 kgf, quando agora você passa a ter 1.159, certo? Poupando e muito, né? O sistema de linha de vida. E a gente começa a ver os ganhos mesmo agora, é quando começa a aumentar o número de trabalhadores, certo? Então, por exemplo, sem absorvedor, massa 300 kgf, sem queda livre, né? Então, ele já chega aqui a um valor absurdo de 3.677 kgf, né? E 1.200 aqui sobre esses 3 trabalhadores. E quando a gente vem aqui agora com o absorvedor, certo? A gente já tem aqui, ó, 1.863 kgf, né? E basicamente também essa carga aqui dividido por 3 para os trabalhadores, né? Então a gente vê que à medida que a gente aumenta o número de trabalhadores, né? Para um sistema como esse aqui, que é rígido, né? Estou colocando aqui só um vão e só um cabo de aço, certo? A energia não tem para onde escoar. Então, quando a gente coloca aqui o absorvedor de energia, então a gente passa de fato, né, a viabilizar o sistema. E aqui, por fim, com o absorvedor, colocando uma queda livre aqui de 0,3 metros, né? É bem razoável, né? Se você colocar um talabarte aí de 60 centímetros, né? Vai dar um fator de queda de 0,5, né? Se você colocar talabarte de 1,2, acho que dá um fator de queda aí de 0,25, né? Então, bem razoável, 0,3 de queda livre. Sem absorvedor vai para 4.614 e com absorvedor, né, vai para 2.111 kgf, sendo que você fica com essa carga aqui dividida para 3 colaboradores, certo? Então, a gente vê a importância do absorvedor de energia, principalmente para esses sistemas de linha de vida com apenas um vão.